E aí, galera, bora finalmente resolver o Enem 2021, prova de matemática, obviamente. E eu vou resolver aqui a prova azul. Esse não é o caderno oficial, no sentido de que não é o PDF liberado pelo INEP, mas é uma prova que foi escaneada, tá? Só para a gente ganhar tempo e conseguir liberar essa resolução mais rápido para vocês. Então, pelo fato de eu resolver a prova azul, vou deixar aí uma tabela com a correspondência para cada tipo de prova. A gente vai seguir a prova azul novamente, e aí, de acordo com o vídeo, você consegue selecionar qual questão você quer ver aí na linha do tempo, de acordo com a sua prova, ok? Beleza? Então vamos seguir para a primeira questão já de matemática. Então, beleza, a gente tem essa questão daqui, que ele fala sobre o φ, a proporção áurea, e ele te dá essa tabela. O que você pode ver aqui é que tem uma relação extremamente forte, praticamente direta aí, com a sequência Fibonacci. Não sei se você já conhece a sequência Fibonacci, mas é aquela sequência que começa com 1, depois vem 1, aí 2, 3, 5, 8, 13, e assim vai embora. Como é que a gente cria essa sequência? Qual é a lógica por trás dela? O próximo elemento, ele é a soma dos dois anteriores. Então, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, depois 2 mais 3 dá 5 e assim por diante. Então, você tem que ir somando as duas anteriores. Se você conhecesse essa sequência, você já poderia matar essa questão. Se você olhar aqui os coeficientes do φ, aqui a gente tem 1, 2, 3, 5, 8. Então, pela sequência Fibonacci, o próximo seria 13φ, certo? E aí, os termos independentes também seguem esse mesmo padrão. Então, 1, 2, 3, 5, e aqui seria 8. Tá, então, só com isso você mataria a alternativa aí. Porém, vamos supor que você não tenha identificado isso e queira só usar as informações que ele realmente deu no enunciado. Então, você pensa o seguinte, φ a sétima é φ a sexta vezes φ, tá? A gente sabe que o φ a sexta, como ele está dando aqui na tabela, é 8φ mais 5, e a gente vai multiplicar por φ, tá? Se ficou com dúvida nessa parte, isso aqui eu só estou usando as propriedades das potências, né? Já que aqui a gente tem o expoente 1 e a mesma base, quando a gente vai multiplicar, soma os expoentes e mantém a base. Então, é isso que eu usei. Fazendo a distributiva aqui, a gente vai ter 8φ quadrado mais 5φ. Só que a gente não pode ter um φ que tem um expoente maior do que 1 nas alternativas, né? E aí a gente olha para o enunciado e lembra que ele diz pra gente que o φ quadrado é isso daqui, ou isso daqui, né? E a gente substitui então. Então, no lugar desse φ quadrado, eu vou colocar φ mais 1. E aí eu mantenho esse 8 que está multiplicando, mais 5φ. Vamos ver o que acontece. Então eu vou ter 8φ mais 8 mais 5φ. Isso é igual a 13φ mais 8. Então, mais uma vez, a gente chega na alternativa aí como resposta. Vamos ver já a próxima questão. Lembrando, pessoal, que a intenção da resolução não é ler os enunciados, porque a maioria deles são muito longos. Eu imagino que se você já está vendo a resolução, você deve ter feito a prova, deve ter lido as questões. Então, de alguma forma, acaba sendo inútil eu ter que ler esses enunciados, tá? Então, já vou direto para a ideia. E aí, se você quiser depois, você pode ler com mais calma. Bom, essa questão aqui é uma das questões difíceis da prova, por mais que ela não envolva nenhum pré-requisito, porque é uma questão de visão espacial. Então você tem que enxergar esse cubo que ele está dando na imagem, claro, de forma tridimensional, e aí ver como é que seria a projeção ortogonal, ou seja, visto isso de cima. Lembrando uma informação importante, que essa esfera, ela está conectada no chão, tá? Então, é como se o cubo tivesse com esse vértice encostado no chão e os outros vértices no ar, entre aspas, tá? Então, eu preparei uma animação aqui para vocês entenderem melhor como enxergar isso. Seria isso aqui, pessoal. Eu tenho um cubo, eu preparei esse cubo aqui e vamos fazer de conta que esse ponto seria a esfera que está conectada no chão, tá? Então, ela ficaria algo mais ou menos assim, se você enxergasse, né? Isso aqui conectado no chão, na base aqui. Beleza, essa é a imagem que você tem lá. Lembrando que eu não estou desenhando os segmentos, eu deixei uma esfera aqui no meio, né? Mas eu não estou desenhando ainda os segmentos que conectam essas esferas, tá? Vou fazer isso daqui a pouco. Vamos primeiro enxergar só o cubo com essa inclinação, né? E vamos ver ele de cima.
Lembra que projeção ortogonal, se esse aqui é o chão, eu tenho que enxergar isso daqui de cima, tá? A projeção ortogonal é como se fosse a sombra. Beleza, então eu vou dar uma inclinada aqui para a gente conseguir enxergar esse cubo. Então, se a gente olhasse de cima, o que a gente veria seria algo assim, tá? Aqui a gente tem um alinhamento do vértice que está lá no chão com o vértice que está lá no topo, tá? Então vai ficar um em cima do outro. E o que a gente vai enxergar é como se fosse um hexágono, né? Na verdade, é um hexágono, tá? A gente tem aqui os triângulos, beleza? Então, essa é a vista que você teria olhando esse cubo. E aí, uma coisa que também faltou é a gente adicionar esses segmentos que conectam a esfera central, que eu vou adicionar eles na imagem aí. Então, todos esses segmentos estão aí, como você está vendo. E agora vamos ver se isso muda alguma coisa na projeção ortogonal. Porque a gente tem isso daqui, certo? Só que na projeção ortogonal, visto de cima, quando a gente olha, esses segmentos que eu adicionei, eles meio que se sobrepõem. Então, no final das contas, a projeção ortogonal continua a mesma coisa. Eu ainda tenho o mesmo hexágono que eu estou enxergando. Então, por isso que lá na prova, a alternativa correta seria a alternativa E, tá? Que é aquele hexágono que a gente visualizou. É óbvio que com a animação fica mais fácil você enxergar. E por isso que é uma questão difícil da prova. Você teria que ter essa visão quando estivesse resolvendo. E óbvio que isso só vem com a prática dessa habilidade. Vamos ver a próxima questão, então. Essa questão, pessoal, com certeza, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, ela já deve ter sido anulada, mas assim que eu fui resolver ela, eu percebi que já tinha erro. Então, com toda certeza, é uma questão que tem que ser considerada. Não existe resposta certa aqui. Mas eu vou explicar para vocês onde está o erro e qual que seria a resposta correta. Então, a alternativa que, teoricamente, seria a alternativa correta, seria essa daqui, a alternativa aí. A única coisa que está errada é essa digitação aqui. Então, já vou explicar o que seria, tá bom? Então, vamos entender uma coisa. A gente tem 15 times, só que cada time tem uma quantidade diferente de títulos, como você está vendo aqui. E essa quantidade de títulos, como eles querem fazer um painel que vai ter 6 linhas e 5 placas, e aí cada linha tem que seguir algumas restrições, a gente tem que considerar a quantidade de títulos de cada time. Se são 6 linhas e 5 placas, serão ao todo 30 placas, certo? E se você somar a quantidade de títulos que você tem aqui nesse quadro, você vai ver que isso dá exatamente 30. Então é daí que você tem que partir, tá? Essa é a ideia. Então a gente vai distribuir esses títulos em cada linha e ver o que acontece. Ok, então se a gente olhar, por exemplo, ele fala que na primeira linha a gente só pode ter clubes gaúchos, que seria o Internacional, o Grêmio e o Juventus. Então, vou selecionar eles aqui para vocês. A gente tem o Grêmio aqui, depois a gente tem o Internacional e por último a gente tem o Juventude, tá? Então, esses são os times que tem aqui na primeira linha. Vamos ver a quantidade de títulos que a gente tem aqui. A gente tem 5 com 1 com 1. Então, são 7 títulos. Então, desses 7, eu vou escolher 5 para distribuir nessa primeira linha. Então, daí são duas formas de você enxergar. Com certeza aqui, nesse painel, a ordem é irrelevante, onde você vai colocar o título, né? Então, a gente tem que considerar essa permutação também. Por isso que eu posso fazer isso de duas formas. Vou colocar aqui, primeira linha, eu posso escolher primeiro os 5 times, então uma combinação de 7 escolhe 5, tá? Então eu só escolhi os 5, de todas as maneiras eu escolhi os 5, e aí eu vou permutar esses 5, tudo bem? Para considerar a posição que eles vão ficar. Essa é uma maneira de você enxergar. Outra maneira de você enxergar é perceber que isso aqui seria um arranjo de 7 elementos tomados 5 a 5, tá? Então, lembra que tem essa equivalência. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo muito sobre isso. Que o arranjo ele não é necessário quando você está estudando análise combinatória, porque você consegue simplesmente usar a permutação e combinação para fazer a mesma coisa que o arranjo faz. Tá? E talvez seja até mais intuitivo de visualizar. Então, só isso daqui, dependendo de qual caminho você seguir, você vai chegar na expressão 7 fatorial sobre 2 fatorial. Tudo bem? Tá, então essa foi só a primeira linha. Vamos ver agora a segunda linha.
A segunda linha também tem uma restrição no enunciado e vamos ver qual que ela é. Aqui a gente tem que a segunda linha são apenas times cariocas, Flamengo, Vasco e Fluminense. Então, Flamengo, depois a gente tem o Vasco e, por último, o Fluminense. Somando os títulos, de novo, 3, 1 e 1. Aqui a gente já tem 5 títulos e a gente vai colocar 5 placas nessa segunda linha. Então já tem a quantidade ideal, eu não preciso fazer essa escolha, essa combinação. Eu posso direto só permutar esses 5, que seria 5 fatorial. Depois, na 3, a gente pode fazer o seguinte. Ele fala que a restrição da 3, deixa eu até pegar uma outra cor, são somente times mineiros, então Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Então o Cruzeiro já está aqui e o Atlético Mineiro está aqui. São 7 títulos, certo? Porque o Cruzeiro já tem 6, mais um do Atlético dá 7. Então esses 7 títulos, a gente também vai ter que escolher 5. Então uma combinação, 7 escolhe 5, vezes 5 fatorial, ou simplesmente um arranjo, como já expliquei, você vê a forma que fica mais confortável para você. Então, isso também vai dar 7 fatorial sobre 2 fatorial. Agora, vamos ver a quarta linha. A quarta linha, a gente tem exclusivamente times paulistas, né? Então, aqui, times paulistas, Corinthians, Palmeiras, Santos. Então, vamos selecionar. Corinthians, Palmeiras, depois tem Santos, Paulista FC e Santo André. Então, Paulista FC e Santo André. Vamos somar os títulos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 6 e 9. Tudo bem? Então são 9 títulos que poderiam estar nessa quadra-linha. Mas a gente só quer 5. Então, uma combinação de 9, escolhe 5, vezes 5 fatorial. Ou um arranjo de 9, tomado 5 a 5. Isso vai dar 9 fatorial sobre 4 fatorial. Então agora falta a quinta e a sexta linha. Na quinta e a sexta linha, como não tem nenhuma restrição, como ele está falando aqui, a gente tem 10 times que sobraram, né? Porque se a gente já completou 4 linhas e cada linha tem 5, então colocamos 20 placas. Faltam 10 placas. E aí é mais fácil, né? Basta eu pegar uma combinação aqui de 10 escolhe 5, né? Dos 10 que sobraram e permuta esses 5. Ou simplesmente um arranjo de 10 escolhe 5. Então, isso vai dar 10 fatorial por 5 fatorial. E aí, por último, na sexta linha, como só sobraram 5 placas, eu vou, então, apenas permutar essas 5 placas. Então, 5 fatorial. Bom, resumindo, então, aqui a gente vai ter 7 fatorial sobre 2 fatorial da primeira linha, vezes 5 fatorial, depois 7 fatorial, 2 fatorial, 9 fatorial, 2 fatorial. Aqui, por último, vai ficar 10 fatorial sobre 5 fatorial, que multiplica esse 5 fatorial. Vai cortar, né, o 5 fatorial. Então, só vou colocar aqui 10 fatorial. Tudo bem? Então, veja que a alternativa que mais se encaixa aqui é a alternativa E, com a única exceção desse elemento aqui. Então, é esse elemento que com certeza foi digitado errado, né? E era para ser essa a alternativa correta. Mas o importante é que vocês, imagino que vocês tenham entendido como deveria ser resolvido. E se não tivesse erro de digitação, a resposta seria a alternativa E. Próxima questão, então, a gente tem essa daqui da hamburgueria. Essa aqui, basicamente, pessoal, a gente tem que achar a maior média por franquia desse quadro que ele está te dando. Então, a gente tem cada lanche aqui, né? E a gente tem que fazer a média de cada um desses lanches e ver qual média é maior. Lembra o seguinte, esse daqui é uma situação que você tem comparação, né? Eu já expliquei sobre exercício de comparação aqui no canal, tem diversos exemplos e sempre cai isso no Enem. Então é o seguinte, você tem que tomar cuidado porque para fazer a média você vai ter que somar os 3 elementos e dividir por 3, né? Isso não compensa, já que eu tenho que somar todo mundo e dividir por 3, então eu nem vou dividir por 3, tá? Só vou somar. Agora, além disso, eu nem preciso necessariamente somar. Eu só preciso ver quanto que uma soma é maior ou menor que a outra soma. Então, o que é ideal? Eu comparar de 2 em 2, tá? Eu vou pegar 2 lanches específicos,
vou fazer a comparação entre eles e eliminar um deles. Aí depois eu pego mais dois e assim vai até sobrar o maior deles, tudo bem? Então, uma dica, vamos começar, é sempre ideal começar por colunas que já têm algum número igual, por exemplo, essas duas, ó. Eu tenho esses dois números que são exatamente iguais, então eu tenho que me preocupar apenas com a soma dos que sobraram, tá? Só que veja o seguinte, 430 é maior que 425, então ele já ganhou aqui. E o 433 também é maior que 425, então o lanche 4 já ganhou do lanche 3, posso jogar ele fora, certo? Então o lanche 4 ganhou. Agora vamos olhar o lanche 4 com o lanche 5. Do 430 para o 435, ele já é muito maior. Então, esse cara aqui já foi embora. Vamos dizer que esse aqui tem mais 5 aqui de pontos, entre aspas. Daqui para cá, já é muito maior também. Só que aqui a diferença é de 55. Tudo bem? E se olhar daqui para cá, o da esquerda é maior. Só que maior quanto? 13 pontos. Então, vou considerar que aqui eu tenho menos 13, tá? Em relação ao lanche 4. Mas, mesmo assim, se você somar todos esses números, esse resultado vai dar positivo. O que isso significa? Que o lanche 5, ele é maior e tem uma soma maior do que a do lanche 4. Então, a gente nem precisa fazer muita conta, eu posso eliminar o lanche 4 da brincadeira, porque o lanche 5 ganhou dele. Ok? Vamos ver aqui, por exemplo, o lanche 2 com o lanche 5. Vou fazer o mesmo esquema. Eu vou olhar daqui para cá. Então, quanto que o lanche 5 tem a mais? Ele tem aqui nessa linha mais 40 pontos. Bem? Se eu olhar daqui a aqui, o da esquerda é maior. Então, são menos 20 pontos. Bem? Que é só você fazer a diferença aí. E daqui para cá, eu tenho 30 pontos de diferença. Então, mais 30. Aí, mais uma vez, se somar aqui, ó, 40 menos 20 mais 30, vai dar um número positivo. Vai dar 50, se eu não me engano. Então, significa que o lanche 5 também é maior que o lanche 2. Então, eu posso jogar o lanche 2 fora. E agora resta a comparação entre o lanche 1 e o lanche 5. O que também é imediato, porque o 435 é maior que 415, 425 também é maior que 415, 420 é maior que 415. Então, o lanche 5 é o nosso campeão, ele tem a maior soma, isso significa que ele tem a maior média, por isso que a resposta é a letra I. Nesse próximo exercício, a gente vai ter que fazer uma média ponderada, né? Porque a gente tem o faturamento nessa tabela e a quantidade de meses que teve esse faturamento. Como a gente quer a média de faturamento desse ano, já que aqui tem 12 meses, a gente acaba fazendo de forma indireta uma média ponderada. Então, eu preciso ver o total faturado no ano. Para fazer isso, eu pego esse número, multiplico pelo da direita, esse multiplico por esse, e assim por diante, e depois eu somo tudo. Então, já vou colocar o resultado dessas multiplicações aqui, tá? Então, se a gente pega 3 vezes 3,5, a resposta é 10,5. Se eu pego 2 vezes 2,5, a resposta é 5. 2 vezes 5 é 10. 4 vezes 3 é 12. 1 vezes 7,5 é 7,5. E aí, ó, se eu for somar, já que é o que a gente quer fazer, eu já somo isso aqui direto. 10,5 com 7,5 dá 18. 18 com 12 dá 30. 30 com 10 dá 40 e 45. Então, o faturamento total nesse ano é 45. Como eu quero saber a média, eu vou dividir isso por 12. E é uma coisa importante, eu não preciso fazer essa conta de forma exata. Por quê? Porque eu sei que isso daqui, essa conta vai ser maior do que 3, porque 3 vezes 12 é 36. E também vai ser menor do que 4, porque 4 vezes 12 é 48, né? O 45, ele está entre o 48 e o 36, tá? Então, esta conta aqui, ela é menor que 4 e maior que 3, com toda certeza. E aí, se eu sei disso, eu posso olhar aqui a tabela de comissão e ver que o caso é exatamente essa comissão 2 aqui. Quando a média de faturamento está entre 2 e 4, no caso ela vai estar entre 3 e 4, mas a letra B aqui já é a nossa resposta correta. Tudo bem?
Então, alguns exercícios do Enem, dessa prova, elas não exigem que você faça a conta em detalhes. Isso é muito útil, por isso você tem que ficar atento a esses pontos e saber ter umas estimativas para resolver mais rápido. Outra questão, essa daqui é uma questão de interpretação, nada muito sofisticado. Ele já fala o seguinte, ó, que o preço a ser pago pela hospedagem, então o P, ele é calculado considerando o preço por diária. Então veja, se é o preço por diária e no enunciado ele diz que são N diárias, então eu tenho N vezes D, tá? Que é o todo que eu vou pagar só nas diárias. Depois tem um acréscimo de uma taxa fixa de limpeza L. Essa taxa fixa de limpeza ela não depende das diárias, pelo menos não é o que o texto diz. Então eu só adiciono essa taxa L. E aí por último, essa taxa, a gente tem uma taxa de serviço que é um percentual S calculado sobre o valor total das diárias. O valor total das diárias é N vezes D. Então vai ser N vezes D vezes S, tá? Que é o percentual do total. E aí então a gente fica com a alternativa A. Tudo bem? Uma questão sem muito segredo. A próxima daqui é uma questão de probabilidade, também relativamente tranquila. Que a gente tem esse jogo com dardos, né? E cada lançamento tem uma probabilidade meio de acertar ou não. E ele quer alterar essa quantidade de dardos a serem jogados para que a probabilidade do jogador pontuar em uma rodada, ou seja, quando ele gastar todos esses dardos, seja igual ou superior a 9 décimos. Então vamos pensar o seguinte, para ele pontuar, como o texto está dizendo, ele tem que acertar pelo menos um dardo. Então pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 ou mais, dependendo de quanto estiver disponível. Então o que a gente faz nesse caso? A gente calcula a probabilidade complementar, ou seja, eu pego a probabilidade total, que é 100%, e vou tirar o caso que ele vai errar todos os dardos, tá? Para ele errar, como é meio para cada dardo, então vou multiplicar meio N vezes. Então seria meio elevado a N, tá? Porque se eu tenho N dados, a probabilidade de cada um errar é meio, então eu vou multiplicando cada um deles. E o N é o que eu quero achar, eu quero descobrir essa quantidade de dardos. E essa probabilidade tem que ser maior ou igual a 9 décimos. Tudo bem? Se eu manipular isso aqui algebricamente, 1 menos 9 décimos, vou até detalhar aqui para vocês, ó, 1 menos 9 décimos maior ou igual 1 sobre 2 elevado a n, tá? Então já deixei o expoente só embaixo. Então eu tenho aqui, continuando desse lado, que 1 sobre 2 elevado a n é menor ou igual a 1 décimo. Eu posso até inverter dos dois lados e vou chegar nisso daqui, ó, que 2 elevado a n tem que ser maior ou igual a 10. Então, o que você tem que ver aqui? Qual que é a potência de 2 que é maior ou igual a 10? Tá? O menor n que satisfaz isso. Lembra que 2 ao cubo é 8. Então, não é maior que 10. Mais 2 à quarta já é 16. Então, já satisfaz essa equação. Por isso que o nosso n ele tem que ser maior ou igual a 4. Seria a resposta alternativa B de bola. Questão aqui 143 da prova azul. A gente tem esses reservatórios, ele quer saber o reservatório com maior volume. Não se engane, porque não é a que tem maior barra, hein? Porque aqui a gente tem em cima as capacidades. E cada capacidade, aqui do lado, a gente tem a porcentagem que está preenchido dessa capacidade. Então, a gente tem que calcular as porcentagens aqui. O que é bem rápido, tá? Porque, ó, eu quero 20% de 105. Eu não sei se isso é familiar para você, mas sempre que você calcula 20% de alguma coisa, 20% é a fração 20 sobre 100. Se você simplifica, é a fração 1/5. Então, é basicamente você pegar esse número total e dividir por 5. Tá? Então, pegar 20% de algo é simplesmente dividir por 5. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente pega 105 e divide por 5, a resposta é 21. Depois, nessa segunda capacidade aqui, eu tenho 30% de capacidade de uma capacidade total de 100. Então, aqui eu tenho 30. Depois, no reservatório 3, 50% de 20 é 10. Aqui, 40%, certo?
de 80. 4 vezes 8, 32. Então, a resposta é 32, tá? Aqui, 40 e 60% de 40. 6 vezes 4, 24. Então, a capacidade aqui é 24. E aí você vê qual delas vai ter maior capacidade. Obviamente, é o reservatório 4. Então, seria a alternativa D de dado. Questão 144. A gente tem essa pesquisa aqui com esses dados, a frequência, idade e tal. Ele quer a média das idades. Bom, pessoal, isso aqui é média ponderada sem muito segredo. Então, são 6 pessoas que têm 9 anos, mais 9 pessoas que têm 27 anos, mais 12 pessoas que têm 18 anos. E eu divido pela quantidade de pessoas. A quantidade de pessoas é a soma desses números, né? Então, vai ser 12 mais 6 mais 9. Isso vai dar 27. Ou simplesmente 3 vezes 9. Por que eu vou deixar 3 vezes 9? Porque aqui eu vou fazer simplificações. Repara que quase todo mundo aí, na verdade todo mundo, né? É divisível por 3. Então, esse 3 aqui de baixo, eu posso cancelar com um 3 aqui em cima, sobra 2. Com outro 3 aqui, sobra 9. Com outro 3 aqui, sobra 4. E aí eu simplifico o 9. Então, aqui, esse 9 dá 1, esse 9 dá 1, e esse 18 por 9 dá 2. Então, veja, se eu vou simplificar embaixo, como esse denominador é um denominador comum, eu tenho que pegar com todos os termos aqui de cima, tá? Então, fique muito atento a isso. Eu estou fazendo isso porque, claro, já tenho mais familiaridade com álgebra, mas tem que tomar cuidado com as simplificações. Então, eu tenho que simplificar todo mundo em cima quando eu tenho essas parcelas aí separadas. Beleza? Então, a gente vai ter, sobrou, né? 2 mais 9 mais 2 vezes 4, isso dá 8. Embaixo deu 1, né? Que a gente simplificou todo mundo. Então, essa soma aqui vai dar 19, que já seria a nossa média. Então, a média de idades é 19, alternativa D. Vamos para a questão, então, 145. Aqui a gente tem esse percentual de idades de acordo com os entrevistados. Então, uma coisa que você já tem que perceber, caso você vá chutar essa questão, é que a soma desses percentuais tem que dar 100%, né? Então, para mim, eu gosto de trabalhar em porcentagem com os números decimais, né? Então, eu sei que 2x mais y, eu não escrevo que isso é igual a 100, eu escrevo que isso é igual a 1, tá? 1 seria o 100%. Então, olhando aqui, eu já conseguiria eliminar algumas alternativas, tá? É só você fazer o teste. Por exemplo, se você pegar a alternativa B, 2 vezes x, que seria esse, vai dar 20. 20 mais 90 ultrapassa o 100%. Então, essa é uma alternativa que não pode ser correta, tá? Mesma coisa na alternativa D. 2 vezes 20 dá 40, mais 80 também vai ultrapassar. Então, isso aqui está fora. Então, você diminui aí as possibilidades de resposta, tá? Isso pode ajudar. Mas vamos continuar então. A gente sabe que são 5.000 pessoas. E a gente tem aqui a média de todas elas. Então, essa média de todas elas é de 6 minutos, tá? Como é que a gente equaciona essa média? Eu tenho que pegar a quantidade de pessoas de cada faixa etária, somar essa quantidade, né? E falar que essa média são 6 minutos. Mas, para isso, a gente tem que usar as outras informações. Então, a gente tem, basicamente, o tempo das pessoas que têm de 10 a 24 anos, o tempo total dividido pela quantidade de pessoas dessa faixa. Essa quantidade de pessoas é o x%, né, do total, que são 5.000. Eu vou colocar só 5. Então, x vezes 5, essa vai ser a média, vou colocar aqui, a média das pessoas que têm esses de 10 anos até 24. A mesma coisa vai acontecer com as pessoas que têm 24 anos até 60. A gente tem a soma total delas, dividido pela quantidade de pessoas que a gente tem, que é y% vezes 5. Isso vai dar a média das pessoas que têm 24 anos até 60. Essas médias ele já está dando, né? Então, de 10 a 24, a média é 3 minutos. Então, aqui,
a gente coloca 3 minutos. De 24 a 60, o tempo médio é de 5 minutos. Então, aqui a gente coloca 5. Depois, de 60 para cima, a gente divide pelo total de pessoas. Então, é x vezes 5. E essa média é 12 minutos. Então, vou colocar aqui 12. Tá? Então, qual que é a média total? A média total, que são esses 6 minutos, vamos colocar aqui esses 6 minutos, vai ser a soma dos tempos de cada faixa etária. Então, os tempos dos 10 anos, dos de 24 e dos 60 para cima, certo? Só que esse tempo é a multiplicação desses caras. Então, ó, o tempo de 10 anos é 3 vezes 5 vezes x, mais o tempo de 24 anos é 5 vezes 5 vezes y, mais o tempo de 60 anos é 12 vezes 5 vezes x. Tá? Então, aqui eu estou somando esses 3 tempos daqui. Então, a soma dos tempos totais dividido pelo total de pessoas, que no caso são 5.000 pessoas. Então, já poderia até cortar todos esses 5 aqui. Isso tem que dar os 6. Tudo bem? Então, é só a gente somar. Ó. Aqui eu vou ter 3x com 12x, vai dar 15x. Então, 15x mais 5y é igual a 6. Tudo bem? E eu também tenho esta equação daqui, tá? Então, se você resolver essas duas equações, posso até multiplicar essa equação aqui por 5, para você ver no que a gente vai chegar. Ó. Multiplicando essa equação por 5, eu tenho 10x mais 5y é igual a 5. E aí é só pegar essa equação, subtrair essa, e aí você vai chegar que o x ele equivale a 20%. Então, se o x é 20%, o y tem que ser 60%, e aí a resposta é a alternativa C. Tudo bem? Essa parte de resolver o sistema, acho que é mais tranquilo para você. Aqui na prova a gente fica meio sem espaço, mas se ficar qualquer dúvida, já deixe aí nos comentários. E, claro, qualquer outra questão, se tiverem dúvida, é só mandar aí que eu ajudo vocês. Questão 146. Vamos ver o que ele diz. Aqui a gente vai ter que calcular o coeficiente de variação de duas amostras, né? Então, as informações importantes são a massa média da primeira situação e o desvio padrão da primeira situação, que é 1 kg. Depois a gente tem o desvio padrão da segunda situação e a gente precisa saber a massa dessa amostra. Só que para isso, ele quer que esse coeficiente de variação da nova ração seja menor que o coeficiente da ração anterior, da ração atual, que era essa primeira situação daqui de cima. Então, vamos calcular isso daqui, ó. O coeficiente atual, ele é, como ele está dando aqui para vocês, o desvio padrão, que é 1 dividido pela massa, que é 10. Então, isso aqui é 1/10. E o coeficiente da nova ração, ele é 1,5 pela massa que a gente quer descobrir. Só que ele está pedindo que esse coeficiente 1 tem que ser menor que o coeficiente inicial. Então, 1,5 sobre m tem que ser menor que 1 sobre 10, tá? Fazendo essa conta, você descobre que o m tem que ser maior que 15 quilos. Então, a gente fica com a alternativa E. Continuando, então, aqui a gente tem um exercício de criptografia, né? Uma criptografia bastante arcaica, entre aspas. Mas o que ele está te falando? Ele tem a codificação nessa tabela e ele está te dando, num texto específico aqui do Guarani, a frequência das letras, né, nesse texto. E ele quer saber qual que seria a frequência dessas letras já no texto codificado. Então, é só você olhar aqui as letras que têm a maior frequência, que são essas. Que são a letra A, então a gente coloca aqui no quadro, a letra E, que vai estar aqui, a letra O, que está aqui, e a letra S, que está aqui. E aí você olha as letras que estão aqui embaixo. Então, D, H, R e V. D, H, R e V é a alternativa C. Então, a gente já mata essa questão. Próxima questão, 148. Ele tem os terremotos aqui, as magnitudes, e ele quer que você diga a mediana.
Para fazer a mediana, a gente tem que olhar esses dados aqui e organizar eles em forma crescente ou decrescente para pegar os valores centrais. São 12 informações que a gente tem nesse quadro. Então, a mediana ela vai ser o sexto elemento mais o sétimo elemento dividido por 2. Porque se eu tenho uma quantidade par de elementos nesse conjunto de dados, eu não consigo pegar o valor exatamente do meio, né? Porque tem uma quantidade par. Então, eu tenho que pegar esses dois centrais aí e fazer uma média. Tudo bem? Então, como é que a gente faz isso? Vamos identificar os menores valores. Então, a gente tem aqui o primeiro e o segundo, ou o segundo e primeiro, que são iguais. Pois o próximo, o terceiro valor, estaria aqui. Aí o quarto valor, o quinto valor, o sexto e o sétimo. Então, para eu fazer a mediana, como eu falei, eu vou pegar esses dois valores e fazer a média. É claro que 15 e 16, a média vai ser exatamente no meio deles. Então, é 15,5, alternativa C. Beleza? Sem muito segredo, o esquema aqui era você pegar os dados na ordem crescente ou decrescente para identificar o sexto e o sétimo. Claro que você poderia também escrever eles no papel, mas aqui eu não coloquei, mas aqui na resolução não senti necessidade de fazer isso. Próxima, 149, questão bem tranquila assim de interpretação, porque a gente tem que identificar qual que foi o maior lucro. O maior lucro aqui é só você olhar a diferença no gráfico, né? Então, o lucro vai ser dado pela diferença da receita com as despesas. Então, a gente tem essa barra aqui, essa barra, essa barra, essa barra. Obviamente, a maior barra vai dar o maior lucro. Nesse caso aqui, foi um lucro de 10. E ele diz aqui no texto que a previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. O maior lucro obtido foi esse 10 no mês de fevereiro. Então, ele quer saber justamente esse mês, seria a resposta alternativa B. Próxima questão, 150. A gente tem um gráfico. Nesse gráfico, ele está te pedindo, no período de 2005 a 2009, que seria esse cara para esse cara, qual foi o aumento percentual? Então, o que você faz? Eu pego o último valor, 519,2, divido por 236. Então, vamos fazer isso daqui. 519,2 dividido por 236. Primeira coisa, essa conta ela vai ser um pouco chata de trabalhar. Então, o que você faz para ter uma estimativa? Dá uma olhada que as alternativas elas estão relativamente distantes. Tá? Então, o que você pode fazer aqui? Uma aproximação mais grosseira ou algo do tipo, tá? Só vamos observar uma coisa. Esse número aqui, quando a gente multiplica por 2, 2 vezes 236, vai dar 472, tá? O que isso significa? Que esse número que está aqui em cima, ele é maior do que o dobro, tá? Do 236. Então, essa conta, ela com certeza vai dar 2, alguma coisa, tá? Ou 200 e poucos por cento. Então, 200 e poucos por cento é a relação entre esses dois números. Mas tem que ficar atento a uma coisa. A alternativa, ela não pode ser nenhuma dessas. Por quê? Porque ele está pedindo o aumento percentual. Quando ele fala aumento percentual, é tudo que vai além do 100%. Tá? Só um exemplo para você entender. Se a relação fosse essa aqui, ó, 236 por 236. Essa conta dá 1, que seria equivalente a 100%. Mas qual foi o aumento percentual? Zero. Não teve nenhum aumento. O valor se manteve exatamente o mesmo. Então, o aumento percentual, ele é sempre tudo que vem além do 100%, quando você faz simplesmente essa razão entre o valor final e o inicial. Por isso que aqui, se a conta ela vai dar 200%, algo próximo disso, ela não chega a ser 300, tá? Então, se é 200%, o aumento percentual foi 100 e poucos por cento, né? Então, por isso que é a alternativa C, tá? E aí você não tem a necessidade de fazer a conta em detalhes. Questão 151, que a gente tem esse gráfico daqui com esses intervalos.
Basicamente, pessoal, o que ele está dizendo aqui, ó, com base no gráfico, o menor preço, P, o preço são os valores do eixo horizontal, para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresentam preço inferior a P. Então, o que ele está dizendo? Eu tenho que achar um preço, algum desses daqui do meio, talvez, em que tudo que tiver à esquerda dele represente 50% dos dados, ou pelo menos isso, tá? O que a gente pode fazer aqui, ó? Veja que a gente tem retângulos, né? Então vamos contar os retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tenho 21 retângulos aqui ao todo. Então, os 50% vai estar... tem que ter pelo menos 11 retângulos para a esquerda de algum valor, né? Então, ó, vamos começar a contar agora da esquerda para a direita até chegar no 11. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, exatamente nesta linha, daqui para a esquerda, a gente tem 50, pelo menos, né? 50% dos dados. Então, a fronteira é exatamente esse 800, por isso que seria a alternativa C. Beleza? Próxima questão, lembrando, qualquer dúvida, só você colocar nos comentários. Essa questão mais algébrica, eu achei ela um pouco fora do padrão Enem. O Enem não costuma cobrar questão muito desse estilo, tá? Mas, tá aí, vamos fazer. Uma coisa que é importante você perceber, ele está definindo duas operações diferentes. E nessa operação específica, a gente pode colocar algo em evidência aqui para facilitar. Então, ó, eu vou falar aqui a operação x asterisco y, colocando o x em evidência, ela vai ser isso daqui, x que multiplica y mais 1. Tudo bem? Tá. E a gente tem que descobrir essa expressão daqui, lembrando que o b é 1. Bom, se o b é 1, esse primeiro parênteses é isso daqui, lembrando o b valendo 1. Então, vai ser a ao quadrado mais a menos 1, certo? Asterisco, esse cara daqui, que é b triângulo A. Então, aqui eu vou ter 1 mais a menos a quadrado. Beleza? Então, a última operação que falta aqui é essa operação asterisco, que é essa daqui, mas que eu sugiro que você faça isso. Por quê? Se você usar só essa expressão, você vai chegar numa equação do quarto grau. E aí você vai se embananar para resolver. Agora, tentando deixar as coisas pelo menos fatoradas, vai facilitar na resolução, tá bom? Então, vamos lá, ó. Se eu tenho que essa expressão, essa operação asterisco é isso daqui, sendo que o meu x é o primeiro elemento, que seria esse. Então, o resultado dessa conta, ela vai ser o primeiro elemento, esse x, que é a ao quadrado mais a menos 1, que vai multiplicar o segundo elemento somado 1. Então, a única coisa que vai mudar é esse cara aqui vai virar 2, né? Então, 2 mais a menos a quadrado. Então, agora aqui a gente tem uma multiplicação tradicional, isso é igual a 0. Beleza. Então, não cheguei numa equação do quarto grau, não faça a distributiva a partir daqui, pelo amor de Deus, e você tem que resolver essa equação. Você tem dois fatores, que são equações de segundo grau, que são igualadas a 0, né? Ou seja, esse produto é 0, basta que pelo menos uma delas seja 0. Então, você vai pegar cada uma dessas daqui e igualar a 0. Então, vamos resolver a quadrado mais a menos 1 igual a 0. Se você resolve isso daqui, você vai descobrir que o a, ele tem aqui dois valores possíveis, né? Seria algo disso daqui. Então, duas respostas, vamos deixá-las aí. Agora, vamos resolver essa daqui, que é menos a quadrado. Vou até deixar positivo, vamos ficar tudo com menos 1. Vai ficar a quadrado menos a menos 2 igual a 0. Resolvendo isso daqui, você vai chegar que o valor de a, ele seria 1 mais ou menos 3 sobre 2. Tá? Então, ele está pedindo para você, na verdade, ele está dizendo que esse sinal, ele é a soma
das duas maiores soluções, como ele está falando aqui, ó. A soma das duas maiores soluções desta equação. Então, as duas maiores soluções, vamos ver. As soluções, elas são o seguinte, o A pertence a um conjunto, né? E aqui vai ser menos 1, 2, que vem disso daqui. Depois, menos 1, menos raiz de 5 sobre 2, menos 1, mais raiz de 5 sobre 2. Essas são as 4 soluções. A gente pode descartar as menores pelo fato de serem negativas. Essa daqui é negativa, essa daqui é negativa. Essa é positiva, essa é positiva. Então, as duas maiores são essas daí, tá? Então, quando a gente soma isso daqui com 2, acho que eu não preciso detalhar tanto essa conta, mas você vai chegar na resposta aí. Tudo bem? Não tem muito segredo a partir desse ponto. Se ficar qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários. Essa questão aqui é uma questão da escala. A gente tem esse castelo que ele está te dando duas informações, o comprimento da ponte e a largura. E nessa réplica, ele também está te dando o comprimento da ponte e a largura. Não se confunda, porque se é uma escala, as duas medidas elas são proporcionais. O que significa? Que o tanto que o comprimento vai diminuir tem que ser o mesmo tanto que a largura vai diminuir. Isso significa que eu não preciso fazer mais do que uma divisão. É só fazer uma única divisão para descobrir qual seria a escala. E aí tanto faz se você divide o maior pelo menor ou menor pelo maior, desde que você saiba interpretar a resposta. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, não se esqueça das unidades. A gente tem centímetros e metros. Então, para transformar tudo em centímetros, vai ser 168 que eu vou dividir por 7. E aí, já está tudo certo. Já transformando as unidades, eu estou fazendo a proporção entre as medidas de mesma natureza, que é a largura. Essa divisão aqui ela vai dar simplesmente 24. O que isso significa? Que a escala é 1 para 24, que seria a alternativa C. Se você fizesse esse número transformado em centímetro dividido por 160, também daria 24. Então está tudo certo. Próxima questão. Essa daqui dos médicos. Talvez ela te dê um pouco mais de trabalho, mas você tem que se atentar ao seguinte. Ele está falando que a variação para o próximo ano, que seria 2020, tem que ser a média entre a variação de 1990 para 2000 e de 2000 para 2010. E a variação seria a diferença, né? Então, olha que interessante. Para eu saber a variação dos médicos, vamos colocar aqui, ó, dos médicos, a gente vai ter que fazer a seguinte conta. Eu tenho que pegar o 292, eu não vou trabalhar com os 1000, tá? Só vou pegar 292, vou subtrair do 219 para descobrir essa variação, certo? Aí eu tenho que somar com a outra variação, que é 365 menos 292, que é a variação daqui para cá. E aí eu divido tudo isso por 2. Só que se você reparar bem, esses caras daqui vão cancelar. Então a única coisa que vai me sobrar realmente é a variação do último valor, 365, e o primeiro. Tá? Então a conta que você tem que fazer é exatamente essa. Isso vai servir para a população. Para eu fazer essa média de variação que está falando, basta eu pegar esse daqui, menos o primeiro, dividir por 2. Então, estou pegando esse, menos esse, dividindo por 2. Essa é a conta que nós vamos fazer. Vou até apagar aqui para a gente só colocar isso. Isso aqui vai dar 146 dividido por 2, isso é 73. Agora, a variação da população, vamos seguir a mesma ideia que a gente já descobriu. Eu vou pegar o último valor, que é 191, vou tirar do primeiro, que é 147, vou dividir isso por 2. Isso vai dar 44 sobre 2, que é 22. Então, o que isso significa? Essa variação é a variação para o próximo ano. Então, no ano de 2020, então, em 2020, o número de médicos aumentou 73 mil. Se eu já tinha 365, então o número de médicos vai ser 438 mil. Vou até ignorar o 1000 na hora de fazer a conta.
E agora, na população, se aumentou 22, a gente foi para 213 mil. Tudo bem, pessoal? O que eu estou fazendo aqui? Então, reforçando, eu estou pegando aqui a variação da população e adicionando nesse 191 para descobrir esses 213. E a mesma coisa eu fiz com os médicos. Tudo bem? Então, aqui a gente está nos dados de 2020. Beleza, então já tenho o que eu queria, vou apagar esse lado esquerdo e a gente vai fazer então a divisão agora. O que ele está pedindo para a gente? Ele quer saber o número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes. Então, o que a gente vai fazer é a divisão entre o número de médicos, que é 438 mil, mas eu vou ignorar os 1.000, pela população 213. E aí, como ele quer um número mais detalhado, você pode fazer a conta, tá? Então, você faz 438 divide por 213. Então, se você fizer 2 vezes 213, isso aqui vai dar 426. Aí você subtrai e sobram 12. Desses 12, você vai colocar vírgula, vai dar 120. Ainda não dá para dividir, você coloca um zero. E aqui, 1.200. Lembrando que tem um vídeo no canal explicando aqui quando é que você coloca zero na divisão, vou deixar aí recomendado para você. Aqui então, esse 1.200 vai dar próximo aí de 5 vezes, tá? 5 vezes isso vai dar uns 1.000 e pouco, e aí você continua a divisão. Porém, como ele só quer essa aproximação, então só sobra para a gente a alternativa D, tá? Aqui ele obviamente fez uma aproximação desses 5 para 6, mas a resposta seria exatamente essa. Tudo bem? Essa questão daqui, a gente vai ter que calcular as duas situações. Então, deixa eu colocar aqui para vocês a situação 1 e a situação 2. A gente vai ver o quanto que ele gasta em cada uma delas, tá? Primeiro, se a gente tem, no caso do frango, e ele compra 400 gramas de frango, e esse aqui é o preço do quilo, o que você faz? Para descobrir quanto que ele gasta, é só você multiplicar 0,4 vezes 12,5. Esse 0,4 representa os 400 gramas. E aí, 4 vezes 12,5 vai dar 50. Nesse caso, tira anda com a vírgula, isso vai dar R$5. Vou colocar aqui, R$5. Aqui a gente vai ter, então, o frango, a batata doce e as hortaliças. Então, no caso agora da batata doce, ele compra 600 gramas de batata doce a R$5. Então, você vai multiplicar 0,6 vezes 5, isso vai dar exatamente R$3. Depois das hortaliças, ele compra uma hortaliça, e uma hortaliça é R$2, então ele gasta exatamente R$2. Então, você vê que a soma dá exatamente 10. Se não desse, alguma coisa estava errada, tá? Mas então, por enquanto, aqui bateu tudo. Aqui depois ele fala que haverá um aumento de 50% no preço do quilograma da batata doce. Então, o preço do quilograma vai aumentar 50%, e ele vai manter essa quantidade, tá? O atleta deseja manter o custo da refeição, que são os R$10, manter a quantidade de batata doce. Então, se ele vai manter a quantidade de batata doce e ele está gastando R$3, ele vai gastar mais 50% disso. Então, daqui para cá, aumentando 50% de R$3, como 50% é R$1,50, ele vai gastar aqui R$4,50 só com a batata doce. E ele também quer manter a hortaliça, então aqui ele mantém esses R$2. Então veja que aqui ele já está gastando R$6,50, beleza? Sobram então para ele gastar aqui R$3,50, tudo bem? Então desses R$3,50, se R$5 equivalem a 400 gramas, a gente vê quanto que vai equivaler a esses 350. Só que aqui tem um truque, né? Eu não preciso calcular a massa de frango que ele vai comprar na segunda situação. Ele quer saber a redução percentual. Então, a relação entre as massas, a que ele vai comprar depois e a antiga, é a mesma relação entre os preços, já que o preço por quilo não mudou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar esse 3,50, dividir pelo quanto que ele estava gastando. Essa fração, se você simplificar, você pode até multiplicar por 2 em cima e embaixo. Vai dar 7 por 10, ou seja, 70%.
Então ele está comprando 70% do que ele comprava antes. Isso significa que é uma redução de 30%. Belezinha? Ok, próximo exercício. Isso aqui é o exercício da mola, tá? Então ele te dá a expressão da função. Basicamente aqui a gente tem que descobrir a amplitude e a frequência e ver se é um seno ou um cosseno. Então, a coisa mais imediata que você tem que ver, primeiro, olhando as alternativas, todas elas estão dessa forma. Nenhuma delas tem um deslocamento. O que eu quero dizer com isso? Nenhuma delas está assim, ó, cosseno de 2t mais alguma coisa aqui. Essa coisa, ela desloca o gráfico na horizontal, tá? Ou para a direita ou para a esquerda. Então, como não tem esse caso, então, de fato, é um cosseno não deslocado ou um seno não deslocado. Como é que a gente vai saber? Um seno, se fosse um seno, ele começaria do zero, porque seno de 0 a 0 e não é o caso, tá? Porém, um cosseno puro, né? Ele começa do 1 e vai descendo, depois passa pelo -1 e tal. Nesse caso, pelo fato de ter que ser obrigatoriamente cosseno, ele está começando do negativo, então é um cosseno negativo, e com amplitude 3, né? Porque está do -3 até o 3. Então a resposta já fica imediata, né? A única alternativa que condiz com todas as situações é a alternativa A. Então, o cosseno de amplitude 3, o cosseno negativo, e a frequência aqui, ou o período, né? É a mesma para todo mundo. Então a gente nem precisava se preocupar com isso nessa questão. Vê outra questão, 157. Como eu falei lá no Instagram, dos meus alunos do curso Código Enem, na lista de exercícios tinha umas 3 questões extremamente parecidas com essa questão aqui. Então, quem fez aquelas listas, quem fez os exercícios, com certeza deve ter acertado essa questão. O que ele está dizendo aqui é que vocês têm que interpretar essa matriz, tá? Não precisa ter nenhum conhecimento de matriz, basta entender o enunciado. Ele diz que o elemento A e J, então cada elemento da matriz, corresponde ao total de famílias que se mudaram da região I, o I seria a linha, para a região J, que seria a coluna. Então, quando a gente pega, por exemplo, esse cara daqui, ó. Aqui eu estou na linha 2 e a coluna 4, tá? Então, o que eu estou dizendo? O que esse 2 representa? Que duas dezenas de famílias, no caso 20 famílias, estavam na região 2 e foram para a região 4. Então, a região 4 é a região que está recebendo essas famílias. E ela representa a coluna. Então, as colunas, se a gente olhar cada coluna, ela está representando todas as famílias que foram para aquela região. Tá? Então, na região 4, todas essas famílias foram para lá. Tá? E a região que vai receber investimento é a região que está recebendo mais famílias. Então, o que você tem que fazer nessa questão? Você vai somar cada coluna, o total, né? E ver qual que tem a maior soma. A coluna que tiver a maior soma é a sua resposta. Então, na coluna 1, a soma é 4. Na coluna 2, a soma é 8. Coluna 3, a soma é 10. Coluna 4, a soma vai ser 11. E na coluna 5, a soma vai ser 12. Então, chegamos na nossa resposta, né? A maior coluna é a coluna 5, por isso, alternativa I. Tudo bem? Vamos ver a próxima questão agora. Essa questão é uma pegadinha de porcentagem. Por quê? Você tem todas essas informações, né? Quilômetros por litro, passageiro e etc, etc. Mas o que importa realmente é isso daqui, ó. Esse novo modelo de aeronave, ela vai ser capaz de transportar 10% a mais de passageiros. Então, se eu fosse multiplicar isso aqui, para descobrir o consumo, eu tenho que multiplicar pelo número de passageiros. Então, eu teria um consumo 10% maior, tá? Qual que é o fator que aumenta 10%? Se a gente falou na aula de porcentagem, que se não me engano foi o penúltimo vídeo do canal antes de eu postar esse vídeo. O fator que aumenta 10% é 1,1. Só que ele fala que também eu tenho 10% a menos de combustível por quilômetro. Então, tem uma redução de 10%. Qual que é o fator que reduz 10%? É o fator 0,9. Então, o que modificou foi exatamente isso. Aumentou 10%, diminuiu 10%.
isso não vai dar no 0 a 0. Porque se você fizer essa multiplicação, isso daqui dá 0,99. Então, no final das contas, o que eu vou ter de consumo é 99%, né? Que isso aqui é a mesma coisa que 99%, do consumo anterior. Em outras palavras, a gente tem uma redução de 1%. Então, com certeza, é a alternativa B de bola. Beleza, gente? Próxima questão. Essa daqui é uma questão interessante, também costuma cair no Enem, né? Informação importante. Ele fala que você tem um grupo, esse grupo demora 4 segundos para efetuar a troca do pneu, e o grupo é composto por 3 pessoas. Então, ele até fala para você a quantidade de grupos, mas não é relevante, porque se todos eles começam a trabalhar juntos, o tempo total que vai demorar é o tempo de um único grupo, né? Porque eles estão trabalhando de forma simultânea. E aí ele fala aqui, ó, que o tempo gasto por um grupo para trocar o pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas. E aí a gente escreve essa equação. Então, o tempo gasto, ele é inversamente proporcional ao número de pessoas. O que é esse K? Esse K é a constante de proporção. Sempre que você for trabalhar com grandezas diretamente proporcionais ou inversamente, você precisa dessa constante de proporção. E tem uma playlist aqui no canal só para falar sobre isso. Regra de 3, proporção. Você pode assistir aí depois de assistir essa resolução. Tá, então a gente precisa descobrir o valor desse K. E a gente descobre usando essas informações iniciais, que com 3 pessoas demora 4 segundos. Então a gente vai colocar aqui 4 segundos para 3 pessoas. E a gente descobre que o nosso K ele é 12. Beleza, tenho o K valendo 12. E agora eu quero saber, na outra situação, em que uma das pessoas passou mal, né? Como ele está dizendo aqui. Então a gente teria só 2 pessoas agora. E eu quero saber o tempo. Então o tempo ele é a constante de proporção, que é 12, dividido por 2, que são 12 pessoas. Então isso vai dar 6 segundos. Então a alternativa A. Sem muito mistério essa questão. Questão 160 é uma questãozinha um pouquinho mais chatinha, porque a gente vai ter que fazer conta para todas as alternativas. Então, eu vou preparar uma tabela aqui para a gente ganhar tempo. Então, o que você teria que fazer? Tem que ver quanto de cada suplemento eu vou precisar para atender essas condições aqui, essa demanda para cada mineral que essa pessoa precisa. Então, por exemplo, para você entender a ideia, no suplemento 1, ele tem 50 gramas por unidade, né? 50 gramas por unidade do mineral A. Só que ele precisa de 800 gramas, miligramas no caso. Então, o que você tem que fazer? Eu teria que fazer uma divisão aqui. Então, fazendo essa divisão, eu descobriria que eu precisaria de 16 unidades do suplemento 1 para atender essa demanda do mineral A, tá? Mas quando a gente olha para o mineral B, ele precisa de 1000 miligramas e aqui tem 100 miligramas. Então, só para o mineral B, já 10 seriam suficientes. E aí olha para o mineral C, que são 200 miligramas por unidade, e ele precisa de 1.200. Então, ele precisa de 6 unidades. Tudo bem? Você pode ir descobrindo esses números fazendo divisão. Então, quanto que ele teria que gastar com o suplemento 1? Bom, se a unidade custa R$2, eu tenho que atender a maior demanda, né? O maior número aqui é o que eu tenho que considerar. No caso, é o 16. Então, 16 vezes 2, aqui ele gastaria R$32 para atender todas essas condições. Já no suplemento 2, tem 800 miligramas do mineral A. Então, seria esse caso. Então, para ele, basta uma unidade aqui. Mas do mineral B, tem 250 gramas e ele precisa de 1000. Então, ele precisa de 4 unidades. Para o mineral C, aqui são 200 miligramas, ele precisa de 1.200. Então, são 6 unidades. Então, o maior número aqui é o 6. E o custo da unidade é R$3. Então, 6 vezes 3, isso dá 18. Então, já ficou bem mais barato comprar o suplemento 2, né? Agora, vamos ver o suplemento 3. Então, são 250 miligramas de A. Ele precisa de 800. Então, são quase um pouco mais que 3 vezes, né? Então, a gente tem que colocar 4 vezes. Para o mineral B, são 1.000 gramas. Ele precisa de 1.000. Então, uma unidade. Para o mineral C, são 300 gramas. Ele precisa de 1.200. Então, são 4 unidades. Tá? Então, 4 é o maior número aqui.
O custo aqui é R$5, então ele vai gastar 20. Suplemento 4, são 600 miligramas, ele precisa de 800, então tem que ter 2 unidades. Depois, suplemento B aqui, do mineral B, 500 miligramas, ele precisa de 1.000, então precisa de 2. E aí, por último, aqui, 1.000 miligramas, ele precisa de 1.200, então são 2 unidades. O preço é 6, então o preço total aqui vai ser 12, tá? Suplemento 5, a gente tem 400 miligramas do mineral A, ele precisa de 800, então são 2 unidades. O mineral B, ele tem 800 aqui, mas ele precisa de 1.000, então 2 unidades de novo. E aqui 1.200, uma unidade é suficiente. E o custo é R$8, então 8 vezes 2, 16. Tudo bem? Por que 8 vezes 2? Porque eu estou sempre olhando o maior número de cada linha para multiplicar pelo preço, tá? Para atender todas as necessidades. Então, o menor preço aqui é esse daqui, do 4, tá? É o menor custo. Então, com certeza, ele tem que comprar esse suplemento 4 aí para atender tudo que ele precisa. Fechado? Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão, essa daqui é uma questão relativamente simples também e comum até. Vamos começar na interpretação da questão. Ele está falando o preço do ingresso e a quantidade de pessoas, tá? Então, a gente vai calcular a arrecadação. Coisa importante, no caso do ingresso, se a cada R$1 que ele reduz, então, a quantidade de vezes que ele vai fazer a redução é um parâmetro que a gente não sabe qual é, mas eu vou colocar em função de x. Então, o preço ele é 20 inicialmente, menos uma redução de R$1 x vezes. Pode diminuir uma vez R$1, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes ele quiser. Estou representando isso pelo x. Então, esse aqui é o preço. E como isso afeta na quantidade de pessoas? Bom, inicialmente eu tinha 200. Porém, a cada R$1 que ele reduz, o número de pessoas aumenta 40. Então, aumenta 40x aqui, tá? Porque justamente o fato de que o x está controlando isso. Quantos reais ele reduz é a quantidade de vezes que aumenta 40 pessoas. Então, a expressão é essa. Se você fizer a distributiva, vai dar uma equação de segundo grau com cavidade para baixo. Por quê? Isso aqui vai dar menos 40x² e alguma coisa. Então, esse cara, como ele tem um coeficiente negativo, é uma parábola com cavidade para baixo. Então, só podem ser duas opções. Ou a alternativa D, ou a alternativa E. Como é que a gente sabe qual vai ser? A gente olha pela informação aqui, que só pode admitir valores inteiros para os ingressos. Então, essa função não é uma função contínua, né? São só pontos que representam os valores inteiros. Por isso que seria a alternativa E. Mais uma questão de gráfico, questão importante também. A gente tem aqui, ó, as tabelas e a gente tem que ver como é que se representa graficamente. Bom, menos de R$5.000 do preço do produto não tem imposto, então é tudo zero. E você vê que a maioria dos gráficos aqui isso acontece com exceção desse, então pode descartar. Depois a gente tem aqui de 5 a 10.000, é 10% dessa diferença. Então veja que faz sentido, porque quando o R for 5.000, 5.000 menos 5.000 vai dar zero. 10% de zero continua sendo zero e está basicamente na faixa que estava anteriormente, né? Que não tem imposto. Então, faz sentido, esses dois pontos vão ser conectados. E aí você pode ver quando o R for 10.000. Quando o R for 10.000, que é o outro limite aqui desse intervalo, 10.000 menos 5.000 vai dar 5.000. 10% de 5.000 vai dar 500. Então, aqui, o maior valor é 500. Você vê que é o que está acontecendo aqui. E tem uma outra coisa também. Esse 10% de R é basicamente a seguinte equação, né? 0,1 de R menos 5.000. Se você faz a distributiva, isso aqui é uma equação de reta, né? Esse cara daqui vai acabar sendo, o 0,1 vai acabar sendo o coeficiente angular. Então, é uma reta que tem uma inclinação e uma reta crescente, tá? Então, não pode ser uma reta constante, igual está falando aqui, a gente pode jogar isso fora, tá? Teria que ser algum desses outros casos. Maravilha. Como é que a gente vê, então, quais seriam esses outros casos? Vamos para a última faixa. Veja que o elemento que está
discriminando cada uma das alternativas, é quando a receita, o preço do produto for 15 mil. Que aqui está dando 2 mil, aqui está dando 1.000, aqui está dando 1.000. Então vamos calcular, aqui nesse caso de baixo, né? Deixa eu apagar aqui de cima, quando o R for 15 mil. Quando R for 15 mil, a gente vai ter 500 mais 30%, que é 0,3. 15 mil menos 10 mil é 5 mil. Então, 3% de 5 mil é 1.500. 1.500, que é isso daqui, mais 500 vai dar 2.000. Então, com certeza, é a alternativa A, a resposta correta. E também é uma reta aqui nesse trecho, um trecho de uma reta, num segmento, com uma inclinação maior, porque esse 0,3 aqui é um coeficiente angular maior que o 0,1. Por isso que é uma reta que tem um crescimento maior. Tudo bem? Beleza? Próxima questão, então, questão 163. Aqui a gente tem o que ele está dizendo para a gente. A relação que estabelece que o módulo do volume de um fluido é diretamente proporcional. Então, ó, o volume do fluido é diretamente proporcional. Vou colocar aqui, ó, volume ao quadrado da velocidade e a sua densidade. Então, a densidade está aqui, tá? Essa seria a expressão. Agora, ele quer saber qual que são as unidades. Então, é só a gente ver o seguinte. Esse volume, aqui, a constante de proporção eu vou ignorar e eu vou só colocar as unidades. Então, o que acontece é algo desse tipo. Velocidade, que ela é metros por segundo, tudo isso ao quadrado. E a densidade, ela é quilograma por metro cúbico. Então, o que sobra? Eu tenho metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado, quilograma, metro cúbico. Esse metro quadrado corta aqui, sobra metro embaixo. Então, vai ficar quilograma em cima, segundo ao quadrado vezes metro, tá? Ou quilograma, segundo a menos 2, metro a menos 1. Tudo bem? Essa seria a resposta. Então, a gente fica com a alternativa B de bola. Questão 164. Essa questão é interessante, porque você pode acabar se perdendo muito na álgebra e não perceber uma coisa que está mais óbvia aqui na tabela. Ele está falando que nas duas situações a gente mantém a massa de 10 quilos. E ele quer uma terceira situação para você descobrir o número de camisetas, considerando que ele vai levar 2 calças e um sapato, tá? E ele quer saber qual a quantidade máxima de camisetas. Vamos pensar o seguinte. Daqui para cá, o que aconteceu? Diminui 1. Daqui para cá, também diminui 1. Daqui para cá, diminui 1. Daqui para cá, diminui 1. O que eu quero dizer com isso? A mesma coisa que está acontecendo da primeira linha para a segunda, também vai acontecer da segunda para a terceira. Tudo bem? Percebeu esse padrão? Então, se isso é verdade, daqui para cá, o que aconteceu? Eu aumentei 6 unidades para compensar essa diminuição. Então, a boa notícia é que daqui para cá eu também vou aumentar 6 unidades. E aí, 18 mais 6 dá 24, resposta B. E a gente já vai para a próxima questão. Beleza? Dúvidas? Deixem aí nos comentários. Eu acho que esse seria o jeito mais rápido de resolver, tá? Aqui a gente tem um automóvel. A gente tem a situação inicial e a gente tem a economia, tá? Como é que eu faria essa questão? Para mim, eu acho que fica mais intuitivo até para você entender pensando dessa forma. Veja que ele fala que 16 quilômetros equivalem a 1 litro, tá? Com 1 litro ele faz 16 quilômetros. Em relação à economia, a cada 20 quilômetros ele economiza 0,1 litros. Tudo bem? Então, como é que você pode entender o que está acontecendo? Ele está querendo o valor do desempenho médio com esse novo motor em quilômetro por litro. Tá? Então, o que é interessante eu saber? Que para um mesmo trecho, eu preciso transformar esses quilômetros aqui em um mesmo valor. Porque aí eu consigo ver, andando no mesmo trecho,
quanto que ele gasta na situação atual e quanto que ele economizaria. E aí é só fazer essa diferença, tá? Acho que é um caminho interessante. Então veja, eu tenho 16 e tenho 20. Para eu transformar no mesmo número, tem várias opções. Eu vou multiplicar esses números para a gente chegar no mesmo valor. Tá? Que multiplicação que eu faria? Eu vou tentar chegar em 80 quilômetros nas duas situações, aqui e aqui. Tá? Então, para eu chegar em 80 quilômetros aqui, por quanto que eu multipliquei? Eu multipliquei por 5. Tá? Então, daqui para cá, multiplicando por 5, eu gastaria 5 litros. E na segunda situação, para eu chegar dos 20 km para 80, eu multipliquei por 4. Então, vou multiplicar por 4 aqui também. E aí eu vou chegar em 0,4 litros. O que aconteceu, então? Vamos interpretar. No motor original, ele gastaria 5 litros para andar 80 km. Mas, com essa economia, ele, nesses mesmos 80 km, teria gastado 0,4 litros a menos. Tudo bem? Então, em outras palavras, com esse novo motor, andando 80 km, ele gastou apenas 4,6 litros. Tá? Eu fiz a diferença do quanto ele gastaria pelo quanto ele está economizando. Então, para eu saber os quilômetros por litro, eu vou pegar esses 80 quilômetros e dividir pela quantidade de litros que ele gastou. Então, vou dividir por 2, isso aqui vai dar 42,3, que é a mesma coisa que 400 por 23. E aí você pode até fazer essa divisão, né? 400 por 23 cabe uma vez, vai sobrar 17, aí 170. Aqui vai caber 7 vezes, né? Aí vai dar 161, vai sobrar 9, aí você já tem que colocar a vírgula e segue, tá? Mas, como a gente já consegue matar a alternativa, a gente fica com a alternativa D aqui, tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro esse raciocínio que eu utilizei para você enxergar de uma maneira mais intuitiva como é que seria essa economia aí. Questão 176 dessa pintura aqui que vai ter nesse paralelepípedo, tá? Então, basicamente, vão ser pintados paredes, tá? As 4 paredes e o piso, tá? Você não precisa se preocupar com a quantidade de paredes nesse caso. É só a gente ver o que vai acontecer em uma parede para entender o que vai acontecer em todas, tá? Então, se a gente dizer, por exemplo, que esse paralelepípedo, vou até desenhar aqui, ó, tem medidas A, B e C, considerando que essas daqui seriam as paredes, tá? Vamos ver o que ele fala pra gente, ó. Ele resolveu aqui alterar o comprimento e a largura para o dobro, mantendo a altura. Então, o que aconteceu? Esse cara foi multiplicado por 2 e esse cara foi multiplicado por 2 na segunda situação. Tudo bem? Então, a parede, vamos ver o que aconteceu com a parede. Para a gente saber a quantidade de tinta, a gente só tem que se preocupar com a área, tá? Então, no caso da parede, uma das paredes tinha medida B vezes C, essa era a área, tá? E a outra parede tinha medida A vezes C. Como eu já falei, a quantidade de paredes aqui não é tão relevante. A gente está colocando aqui os dois tipos, né? Essa daqui, esse tipo e esse tipo, mas a quantidade aqui não importa, tá? Então, eu vou deixar só assim para ficar claro o que eu vou te explicar. E o piso, a gente tem a B vezes A, tá? Isso na primeira situação. Já na segunda situação, o que acontece com a parede? Vai virar aqui 2BC, 2AC, certo? E no piso, vai ficar 2A vezes 2B, vai dar 4AB. Tudo bem? Porque esses dois aqui vão se multiplicar no piso. Nesse caso, os dois aqui ficaram separados. Então, entenda o que aconteceu. A parede, daqui para cá, foi multiplicada por 2, né? Então, eu vou dobrar a quantidade de tinta que eu vou usar na parede e quadruplicar o que foi utilizado no piso, tá? É isso que vai acontecer. Então, o único que está falando aqui exatamente a situação é o fornecedor 2, tá? O dobro das paredes e 4 vezes o piso. Então, seria a alternativa B de bola.
Próxima questão aqui do povoado. A gente tem 100 habitantes, que vai ser um reservatório cilíndrico, e ele tem uma base de 5 metros de diâmetro, tá? Então toma cuidado com as unidades, tá dando em metro aqui. E essa demanda de água vai durar 7 dias, tá? E o consumo médio por habitante é de 120 litros, tá bem? Ele quer saber qual deveria ser a altura desse reservatório. Então vamos calcular volume. Mas toma cuidado, litros, a gente está trabalhando com litro, e metro. O que eu vou fazer? Eu vou transformar 5 metros para decímetro, que são 50 decímetros. Por quê? Porque um decímetro é igual a 1 litro. Então fica muito mais fácil trabalhar, tá bom? Tá, então a gente sabe que o raio dessa base do cilindro vai ser 25 decímetros. Beleza, então como é que é o volume? O volume vai ser a área da base, então é o raio ao quadrado vezes π, certo? Vezes a altura, então esse aqui é o volume do reservatório. Esse reservatório tem que ser igual a 120 litros por habitante, então são 100 habitantes, por 7 dias, então vezes 7. É isso que tem que ocorrer, beleza? Esse π, ele fala para aproximar para 3. E, bom, então vamos ver o que dá. Esse 3 aqui eu posso cortar com 120, que isso vai dar 40. Aqui a gente tem 25 vezes 25 vezes H, 40 vezes 100 vezes 7. Importante é sempre você tentar simplificar ao máximo antes de sair multiplicando as coisas, tá? Então, esse 100 eu posso simplificar com 25, aqui vai dar 4. Esse 25 com 4 simplifica por 5. Então, aqui sobra 5, aqui vai dar 8. Beleza? Então, vai ficar muito mais fácil agora, porque eu tenho um H que vai ser igual 8 vezes 4, 32, vezes 7, dividido por 5. Então, 32 vezes 7 vai dar 210 mais 14, 224. Dividido por 5. Para dividir por 5, você divide por 10, vai dar 22,4. Multiplica por 2, 44,8. O quê? Decímetros. Lembra? Estávamos trabalhando em decímetros. Então, para metro, né, que é o que ele quer, é só andar uma casa. Então, vai ser 4,48 metros. Tudo bem? Então, é isso, tá? Sem muito segredo. Próxima questão. Essa questão aqui também é difícil de visualizar, hein? Porque a gente tem que ver qual que é a face oposta à face cinza no octaedro. Então, eu vou tentar ser o mais didático possível aqui para vocês entenderem. Vamos primeiro fazer o seguinte. Eu vou dar uma colorida nessas faces aqui para facilitar a visualização de vocês. Então, vou pintar a face 2. Então, vamos ver se até aqui vocês concordam. Eu tenho a face 2 aqui. Essa face 2 é essa face daqui, tá? Que tá mais à direita. Essa face 3 é a face que tá lá no fundo. Então, vou até colocar o 3 aqui. Então, tá lá atrás. Então, elas estão se encostando por essa aresta daqui, que seria exatamente esta aresta daqui. Ok. Isso significa que a face 1 é esta face aqui da frente. Essa tem que ser a face 1. Tudo bem? Veja se faz sentido isso daí para vocês. Então, a face 1 tá lá na frente. Beleza. Onde está a face 4? Bom, a face 4 está logo abaixo da face 2. Então, posso falar que ela está aqui. Ok. Então, vamos pensar o seguinte. Essa aresta da face 3 tem que encostar nessa aresta dessa face daqui. Ok? Onde é que está essa aresta? Veja, esta face, ela encosta na 4 e vai encostar na 3, pelo que a gente está desenhando aqui. Então, se ela encosta na 4, encosta na 3, essa face daqui só pode ser esta daqui atrás. Faz sentido? A de trás, tá? Logo abaixo da face 3. Beleza. Que está à direita da face 4. Beleza.
Então, essa aresta que eu pintei de verde tem que ser esta aresta daqui. Então, tenho a aresta verde. Muito bem. Agora eu vou ver a outra aresta. Vamos ver a aresta roxa. A aresta roxa é essa daqui. Onde que essa aresta vai se encaixar? Bom, vai exigir um pouco de imaginação. Mas se a gente olhar a face 3, a aresta roxa seria essa, né? Essa é a aresta roxa. E na planificação, a aresta roxa, você vê, essa daqui vai vir para cá, então essa daqui vai ter que vir para cá, tá? Quando a gente for montar esse octaedro. Então, aqui a gente vai ter a aresta roxa. Então, olha que interessante. A aresta roxa pertence à face cinza também. Isso é interessante, porque a gente já consegue ter uma noção de onde tem que estar essa face cinza. No caso, ela vai ter que estar exatamente aqui, ó. A face cinza é essa daqui. Tudo bem? Estou tentando ir o mais devagar possível para vocês conseguirem ir visualizando isso. É claro que com esse desenho a gente conseguiria identificar todas as outras arestas, tá? Mas acredito que vai ficar muito poluído se a gente fizer isso. Então, só com essa orientação a gente já consegue ver que a face cinza, ela está exatamente oposta à face 4, que era o que a gente queria saber, né? Então, quem que a face 4 enxerga? Por isso que a resposta dessa questão é uma única face, alternativa E, tá? Claro, daria para detalhar mais, como eu já falei, identificar todas as outras arestas que se encostam e tal, mas eu acho que a gente perderia muito tempo nessa questão e eu imagino que você já tenha pegado a ideia. Se não pegou, coloque suas dúvidas aí que eu vou procurar te ajudar. Agora a gente tem essa questão do triângulo, né, desse instrumento de percussão, e de forma mais simples possível, ele quer o perímetro do triângulo. E ele te dá a altura, é um triângulo equilátero. Então, você lembra do fato de que a altura de um triângulo equilátero é o lado raiz de 3 sobre 2. Com isso, se a altura é 8, a gente descobre que o lado ele vai ser 16 dividido por raiz de 3. Então, o lado ele é 16 e pela aproximação que ele pede, 1,7. Essa conta daqui, se em cima fosse 17, daria exatamente 10. Mas vai dar um pouco menor que 10 porque o 16 é um pouco menor que 17. Então, isso aqui é quase 10, mas é menor do que 10. Ok? Então, o lado ele é quase 10. Isso significa que o perímetro do triângulo, já que são 3 lados, vai ser quase 30. Tá? Então, o quase 30 que a gente tem aqui, um pouco abaixo, né, seria a alternativa D, que já seria a resposta. A alternativa C já está muito longe, né? Então, por isso que ela está errada. Mas, como eu falei, você pode detalhar essa conta para ter certeza de que é a alternativa D. Mas nada impede você que tem essa noção de estimativa já marcar a alternativa correta. Próxima questão, essa aqui, que é um tronco de cone. Vou desenhar aqui para a gente ver como é que vai fazer. Então, temos esse tronco de cone, que eu desenhei aqui. O diâmetro da base maior é 10 e o da menor é 8. Só que por que eu desenho um cone completo? Porque quando você se depara com tronco de cone ou até tronco de pirâmide, você sempre tem dois caminhos. Ou o caminho que você tem alguma forma decorada, o que eu não recomendo, e o outro caminho que você vai fazer uma semelhança de triângulo para descobrir o volume desse cara. Tá? É o caminho mais intuitivo, na minha opinião. A gente sabe que essa altura H do tronco é 12. Então, essa altura daqui até aqui é 12. Só que até o vértice do cone, a gente tem uma outra alturazinha H, que é o que a gente tem que descobrir para fazer esse volume. Porque a gente vai calcular o volume total do cone, tirar o volume do cone menor, e aí o que sobrar é o que a gente está querendo. Para fazer isso, então, a gente vai fazer uma semelhança. Então, eu falo que a altura total do cone, imagina que isso aqui é um triângulo, está para essa base, como se fosse a base de um triângulo. Então, H mais 12 está para 10, da mesma forma que H está para 8. Beleza? Se você fizer a distributiva e etc., você vai descobrir que esse H é 48.
Então, essa altura que está faltando aqui. Isso significa que a altura total do cone é 60. Eu nem sei quais medidas que a gente tem aqui, 60 centímetros, tá? Então, vou até colocar mais para cá, a gente já sabe que essa altura é 48, vou apagar isso daqui. Então, volume do tronco. O volume do tronco é o volume total. Então, volume total de um cone. Raio ao quadrado, 5. Vezes π, vezes a altura, 60. Dividido por 3. Menos o cone menor. Raio é 4. Altura 48, dividido por 3. Lembrando que ele está falando para aproximar o π para 3, então a gente já cancela. Aí a gente vai ter volume total 25 vezes 60 menos 16 vezes 48. Bom, podemos aproximar também, ó. Dá uma olhada. 25 vezes 60, 60 é 4 vezes 15. Então é 4, eu ponho para fora, 4 vezes 5 dá 100. Então isso aqui é 100 vezes 15. E isso aqui eu vou continuar como 16 vezes 48. 16 vezes 15 é 1.500. Menos, aqui que está o truque, 16 vezes 48. Eu posso aproximar para 15 vezes 50, que é mais ou menos 750. Então, a resposta disso aqui, dessa subtração, é aproximadamente 750. Então, a gente fica aí com a alternativa C, que é a mais próxima desse resultado. Tudo bem? Só algumas aproximações e alguns truques para vocês ganharem tempo na prova. E aí a gente chega nesse cara daqui. Ele quer escolher um dos modelos que tenha, no máximo, 80 centavos por cartão, tá? De acordo com a área. A gente sabe que o custo é 1 centavo por centímetro quadrado. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular primeiro a área de cada figura dessa. Então, vamos calcular a área do triângulo. A área do triângulo é o lado ao quadrado. Então, 12 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Aqui a gente vai ter 144 por 4, isso vai dar 36 raiz de 3. O 36, bom, raiz de 3 ele está falando para aproximar para 1,7. Se você fizer essa aproximação, isso aqui vai dar aproximadamente 61,2. Isso significa que o custo desse triângulo equilátero é de 61 centavos. Tá? É só dividir por 100 ou multiplicar por 0,1. Agora o quadrado. 8 vezes 8, 64 de área. Então vai dar 64 centavos. Retângulo. 11 vezes 8 vai dar 88 de área. Então 88 centavos já ultrapassa. Posso até ignorar esse retângulo aqui. Hexágono. Bom, o hexágono são 6 triângulos equiláteros. Então é 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, ó, se eu simplificar o 4 com o 3, isso aqui é 3 meios de 36 raiz de 3. Que a gente já sabe quanto que é, né? Isso aqui é 61,2. Então, quando você faz 61,2 multiplica por 3 meios, você vai aumentar 50% desse valor. Então, vai ultrapassar esse limite de 80 centavos, tá? Se você fizer essa conta, você vai conferir isso. Então, já vou até ignorar esse hexágono aqui, não preciso se preocupar com ele. Por último, a gente tem o círculo. O círculo, se o diâmetro é 10, então raiz é 5. Então, é 5 ao quadrado vezes π. O π é 3, então isso aqui vai dar 25 vezes 3, vai dar 75 de área, ou 75 centavos. Dentre todos, o mais próximo de 80 centavos é exatamente esse. Então, por isso que a resposta é o círculo, alternativa E. Próxima questão, questão do ciclista de 61 anos. Vamos direto para o que interessa. A gente tem que pegar a faixa de 65 a 85% da frequência cardíaca e calcular a frequência cardíaca com essa informação. Se você pegar 220 e subtrair 61, que é a idade dele, isso aqui vai dar 159. Então, 159 é a frequência cardíaca máxima. E aí a gente tem que pegar de 65 a 85% desse valor. Vamos pegar exatamente no meio. O meio aqui seria 75%.
Então, vou calcular 75% de 159. E eu quero que você comece a perceber esses truques que eu estou fazendo, que eu faço nas provas, que vai te ajudar bastante. 75% é uma fração muito fácil de trabalhar, que é 3 quartos. E veja que eu já aproximei o 159 para 160. Por quê? Porque se a fração é 3 quartos, 160 por 4 é 40. 40 vezes 3, isso é 120. Então, o 75% representa uma frequência cardíaca de aproximadamente 120, tá? Então, já sei que esse cara aqui, ele está dentro dessa faixa. Agora, a gente só tem que ver, para 85%, eu adicionei 10%, e para 75% eu diminuí 10%. 10% de 159 ou de 160 é isso daqui, né? 10% de 160 é 16. Então, a faixa que eu tenho que trabalhar vai ser 120 mais 16 vai dar 136 e menos do que isso vai dar 104. Então, a faixa que ele está pedindo, de 65 até 85, é essa faixa de 104 a 136. Então, os únicos dois trechos que atendem essa faixa são esses dois, né? Então, o forte no plano e a subida moderada, alternativa D. Beleza, vamos ver a próxima questão então. Esse daqui é o lava rápido. Esse lava rápido tem dois preços, R$20 e R$35. E ele quer ter uma receita diária de R$30. Então, o menor número de lavagens diárias que esse lava rápido tem que fazer. Quando ele fala o menor número, ele está pensando o mínimo possível que ele teria que ter de lavagens para ter essa arrecadação. Se ele quer o mínimo possível, a gente tem que pegar o preço mais caro, né? Para conseguir calcular o menor caso. Então, a gente vai pegar esse 300 e dividir por 35. Essa conta vai dar menor do que 10, com toda certeza. Mas vamos ver o valor certinho. Então, eu vou dividir por 5. Isso vai dar 60 por 7, tá? E aí você pode fazer a conta de divisão ou fazer isso daqui, ó. O múltiplo de 7 mais próximo é o 56. Então, 56 por 7 mais 4 por 7. 56 por 7 é 8. Então, 8 mais 4 sétimos, né? Essa é uma outra forma de você fazer divisão. Então, o resultado vai ser 8 e alguma coisa. Esse 8 e alguma coisa, como eu não posso... Se ele fizer só 8 lavagens, ele não vai ter essa arrecadação de 300, ele precisa arredondar para cima, né? Então, por isso que teria que ser 9 lavagens a resposta correta. Tá bom? Então, já vamos para a próxima. Próxima questão aqui das farmácias, que a gente tem que considerar as situações que tem desconto ou não. Veja, se ele está te dando duas situações, vale a pena você calcular para esses dois casos e ver qual seria menor, tá? Então, ó, na compra da farmácia 3, dos 3 medicamentos, você ganha 20% de desconto. Então, se a gente pegar aqui, ó, na farmácia 3, o quanto que a gente vai gastar? Isso daqui, somado com isso daqui, já dá 100. Então, com mais 45, já deu 145. Então, 20% de desconto, como é que a gente faz? Se eu descontei 20%, eu só quero pegar 80%. Então, 80% de 145. 80% é a mesma coisa que 4/5. Então, 4/5 de 145. 145 dividido por 5, isso vai dar 29. E 29 vezes 4 vai dar 116. Então, 116 é o que ele gastaria na farmácia 3, já considerando o desconto. Vamos ver a situação na farmácia 2, que você tem um desconto de 20% nos medicamentos X e Y. Então, desconto de 20%, a gente tem aqui um total de 100. Desconto de 20%, você vai ter R$80. Então, vou colocar aqui R$80. E agora o produto Z, a gente escolhe onde quer comprar. Eu posso comprar na farmácia 3, porque eu tenho o menor valor para o produto Z, né? E, obviamente, ele não vai ter desconto aqui. Quando você faz essa soma, então, de 80 mais 35, então aqui seria o caso da farmácia 2 mais a farmácia 3, né? Quando eu pego
o XY na 2. Então, aqui o XY e o Z aqui. Nesse caso, você vai ter 80 mais 35. Isso vai dar 115. Então, 115 compensa mais do que o 116. Por isso que a situação que ele propõe aqui é a melhor, que aí seria, no caso, a alternativa C. Beleza? Essa outra questão, a gente tem que enxergar os polígonos aqui nessa imagem 3D. Uma coisa que é óbvio, né? Você vai ter quadrados. Então, você tem um cubo maior que está em fora e um cubo menor que está dentro. Cada cubo tem 6 faces. Então, você tem 2 cubos, você vai ter 12 faces quadradas. Tá? E, de fato, ele já está te dando isso daqui. Então, vamos pensar agora nos trapézios. Pensa o seguinte. Para os trapézios, eu tenho esse trapézio aqui de cima. Aí, eu tenho na lateral aqui 2. Depois 3. E aí, por último, 4 lá atrás. Tá? Então, já tenho 4 aqui. Aí eu vou ter mais 4 aqui embaixo. Então, já deu 8. E sobrou 2 trapézios aqui, ó. Esse da frente, o de trás, esse da frente e o de trás. Então, são 4 verdes, né? A gente já tinha 8. Então, são 12 trapézios isósceles com 12 quadrados. Então, a resposta é a alternativa A, tá bom? Próxima questão. Aqui é dos números romanos, né? Então, vamos lá. Talvez você já tenha mais familiaridade com números romanos ou não, mas esse M aqui já representa 1000 e alguma coisa. Agora vamos ver. O CD, o C, ele representa 100 e o D representa 500. Então, quando você tem um número menor antes do maior, então C e D, é igual ao caso do 9, né? Você tem o 1 e o 10. Então, se é 100 e 500, isso representa o número 400, tá? Então, C e D representa 400. Aí a gente tem o L. O L representa 50. E esse cara daqui, o X e X, representa o 19. Então, é 50 com 19, também conhecido como 69. Então, 1469 é o ano que está sendo representado aqui em cima, tá? E ele quer saber a distância, né? O tempo até 2050. Então, é só você fazer a subtração. Pega 2050, subtrai desse cara. Então, é 1469. E aí, isso aqui vai dar 581. Então, alternativa D de dado. Questão relativamente tranquila aí, bastava interpretar. E agora a gente tem os números binários. Aqui eles facilitaram bastante, porque eles já te deram o 9 e o 12 em binário. Então, não vai ter muito segredo aqui, é só você fazer a soma, porque ele está te pedindo a soma de 9 mais 12. Tá? Então, vou fazer aqui com vocês, para desencargo de consciência. Vamos lá. 1 mais 0 dá 1, 0 mais 0 dá 1, 1 mais 1, 1 mais 0 dá 1. Agora, 1 mais 1, como a gente está na base binária, dá uma olhada. Ele tem que dar 10, o que seria equivalente a 10, tá? Porque os únicos algarismos é 0 e 1. Então, aqui vai dar 1, 0, 1, 0, 1, que seria a alternativa D de dado. Beleza? Próxima. Bom, aqui ele está te falando que 1 hectare vale 10.000 metros quadrados. E você tem aí um lote de 3 hectares, sendo que 0,9 vai ser usado para outras coisas. Então, você tem como sobra 2,1 hectares, tá? Que vai ser equivalente a 21.000 metros quadrados. E aí ele vai dividir esses 21.000 em lotes de 300. Então, vamos fazer a divisão, uma divisão bem tranquila. Corta o zero já. 210 por 3, isso é 70. Então, vou ter 70 lotes, sendo que 20 deles vão custar 20.000. Então, o que sobrar desses, que são esses 30.000, são 50 lotes que vão valer 30.000. Então, é só a gente fazer agora quanto que vai ser o custo total, né? Quanto que vai valer
na venda. Então, vai ser 20 vezes 20 mil mais 50 vezes 30 mil. Beleza? Aqui, a gente vai ter 400 mil e aqui a gente vai ter 1 milhão e 500. Então, isso vai dar 1 milhão e 900 mil, tá? Que seria a alternativa C. Continuando nessa questão daqui, é uma questão de análise combinatória, mas ela é mais simples. Porque a pessoa ela vai produzir uma fantasia que tem que ter 2 tipos de tecido e 5 de pedras. Mas ela tem à disposição 6 tecidos e 15 pedras. Então ela vai ter que fazer escolhas desses materiais disponíveis. Lembrando que aqui não tem nada sobre a ordem dos elementos. Então significa que a ordem que você faz a escolha não é importante. Se você escolher o tecido A e B ou tecido B e A, dá na mesma, tá? Então é uma situação em que se usa combinação. Combinação resolve isso daqui. E mesmo se você acha que a ordem deveria ser considerada, você não vai ter nenhuma resposta que condiz com essa interpretação. Então, por isso que, para evitar ambiguidade, eles deixaram sem essa alternativa. Então, com a combinação, a gente vai ter, para a escolha dos tecidos, uma combinação de 6, escolhe 2, né? E para as pedras, uma combinação de 15, eu escolho 5, tudo bem? Então, aqui eu já vou desconsiderar a ordem e eu já vou fazer essas escolhas. Então, aqui vai dar 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial, que multiplica 15 fatorial, 10 fatorial, 5 fatorial. Por que a multiplicação? Porque nessa fantasia, eu vou usar o tecido e as pedras. Eu não vou usar o tecido ou as pedras. Então, as duas coisas vão juntas, por isso que eu tenho que ter essa combinação entre elas. Beleza, então a gente fica com a alternativa A. E aí a gente já parte para a última questão da prova. Essa daqui é uma questão simples. Ele te dá 2 cenários, 2 laboratórios e fala o período que vai ficar lá. São 4 anos. Então, basta a gente calcular na situação A e na situação B quanto vai ser o custo. No caso da situação A, a gente só tem o custo fixo, que é 180 mil, mais 60 mil por ano. Então, é 60 vezes 4, tá? Então, como 60 vezes 4 é 240, 240 mais 180, isso vai dar 420 mil ao todo, né? No caso do B, a gente tem um custo fixo de 120 mil mais 16 vezes 4. Então, 16 vezes 4 vai ser 64, então isso aqui vai dar 184. Muito mais barato, né? Então, feito isso, a gente vai calcular quanto que está custando por usuário. Aqui, se a gente tem 100 usuários, então é 420 por 100, isso vai dar 4,2 mil reais por usuário. Aqui, se a gente tem 80, então é 184 dividido por 80, porque cabe 80 usuários. Essa conta vai dar 2,3. Então, fazendo a subtração do 4,2 pelo 2,3, a gente chega em 1,9, que é a resposta B. Então, a gente finaliza a prova do Enem. Estava uma prova bem padrão mesmo do que é esperado no Enem. Eu senti falta de alguns exercícios mais puxados, como aconteceu em alguns anos, mas eu acredito que boa parte de vocês conseguiu tirar uma boa nota, ter um bom desempenho. Claro que tudo depende do TRI, das questões que você fez ou deixou de fazer. Enfim, a análise é complexa, mas estava uma prova bastante padronizada. Quem se preparou para o Enem, quem fez o curso Código Enem, que eu falo bastante sobre exercícios de comparação, divisão espacial, como sempre cai, mais uma vez caiu nesse ano. Tudo bem? Então, se você quiser saber mais sobre o curso, quiser assistir outras aulas que complementam essas explicações que eu dei, vou deixar tudo aí na descrição. E se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, se quer deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para você não perder os próximos conteúdos, beleza? Então, por esse vídeo é isso, beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.